Bom dia, embaixador. Temos hoje a honra e o prazer de ter aqui na Universidade Federal de Goiás para o Núcleo de Estudos Globais. Hoje é o dia 7 de agosto de 2015 e temos a honra de ter conosco o embaixador Sérgio Duarte, já alto representante das Nações Unidas para o desarmamento. Em 2015, o embaixador teve recentemente a conferência e revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear e teve, sobretudo, um outro grande avanço que foi um acordo entre os países, os P5+1 ou P3+3 e o Irã. A gente queria um pouco saber a sua opinião em relação a esses dois acontecimentos. Quais foram os avanços no setor do desarmamento e da não proliferação nuclear de um lado e quais foram os fracassos, digamos assim? Primeiro, o Irã é membro do Tratado de Não Proliferação, é parte do Tratado de Não Proliferação e, como tal, se obrigou a não desenvolver, não vir a possuir armas nucleares. A conferência o Tratado de Não Proliferação celebra conferências quinquenais para o exame, né, da implementação do tratado. Nesta última conferência de 2015, eu já não era mais membro das Nações Unidas, eu já estava aposentado, já não tinha mais nenhuma participação oficial, formal na conferência. No entanto, fui assistir à conferência como particular, como interessado no assunto. Na conferência do TNP, o tema do Irã praticamente não foi tratado. Houve, naturalmente, países que, nos seus pronunciamentos, se referiram, né, ao seu entendimento de que o Irã poderia estar desenvolvendo armas nucleares. Há uma desconfiança grande na comunidade internacional sobre quais são os verdadeiros objetivos, né, qual é a verdadeira natureza do programa nuclear iraniano. Mas até o momento, pelo menos ao que se saiba, o Irã não violou nenhum dos dispositivos do tratado. O Irã deixou de observar algumas formalidades que deveria ter cumprido e não cumpriu, e informar à Agência Internacional de Energia Atômica algumas dessas instalações, e não fez. E por isso criou-se um ambiente de desconfiança que é perfeitamente justificável e que cabe ao Irã evitar, né? Cabe ao Irã esclarecer, né? Para a satisfação da comunidade internacional. Mas na conferência do TNP, esse tema não foi tratado, até porque o TNP não tem instrumentos, não dispõe de instrumentos para tratar desse tipo de pergunta, né? De desconfiança, né? De dúvida em relação ao comportamento de um de seus membros. Isso cabe, basicamente, ao Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, como se sabe, ao longo dos anos, adotou várias medidas de restrição, né, de embargos, né, de proibições, né, em relação ao Irã. Mas foram os países centrais, os principais países centrais, né, P3, né, mais 3, o P5+1, se você quiser, né, isto é, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança e mais a Alemanha, que tomaram a si, individualmente, como países, não como Nações Unidas. Embora houvesse 5 membros do Conselho de Segurança, esse grupo é um grupo ad hoc, é um grupo que não tem respaldo, não tem base, né, no Tratado de Não Proliferação e tampouco no Conselho de Segurança. E durante cerca de 2 anos, já vinha havendo outras tentativas de negociação com o Irã, todas fracassadas, buscando, esclarecer. No fundo, o problema era esclarecer de que o que é que o Irã pretende fazer. E, finalmente, nos últimos 2 anos, esse grupo de países estabeleceu um sistema mais consistente de negociações, né, de conversações com o Irã, e chegou-se a esse acordo. Então, o acordo é extremamente importante. O acordo é a primeira vez, né, na história do TNP, né, na história do desenvolvimento nuclear internacional, em que um país membro do TNP é chamado a explicar, fora do contexto do TNP, fora do arcabouço do TNP,
né, é chamado a explicar as suas motivações, né, o que está fazendo com o seu programa nuclear. Porque, claro, um país não nuclear, um país não possuidor de armas nucleares, membro do TNP, se obrigou a assinar o tratado a não vir a adquirir armas nucleares. O Irã afirma, sempre afirmou, que o programa tem finalidades exclusivamente pacíficas. Mas por causa dessas desconfianças, né, que tem uma certa base, é necessário, a comunidade internacional espera, não apenas esses países, esses que negociaram diretamente com o Irã, mas a comunidade como um todo, né, espera que haja um esclarecimento, que realmente, efetivamente, o programa iraniano se destina a finalidades pacíficas. Sabemos que a Conferência de Revisão não chegou a nenhum resultado significativo, mas para o regime de não proliferação nuclear, então 2015 está sendo um ano, digamos assim, de sucessos com o avanço, sobretudo na agenda do Irã, em relação, sobretudo, à crise. O acordo com o Irã, falta ele ser ratificado, né, no Congresso americano, embora ele tenha sido negociado por um grupo de 6 países, né, é preciso ratificar no Congresso americano. Né, isso é o que dará o aval, né, final a esse. E também no Congresso iraniano. Não nos esqueçamos que o Irã também possui uma estrutura de governo e que é necessário que o Congresso iraniano, né, a Câmara de Representantes, né, venha a endossar esse acordo e ratificar o acordo. Isso é fundamental. Não, esse acordo foi realmente um grande sucesso do ponto de vista de não proliferação. Quer dizer, um país acusado, com certa base, né, não comprovada, mas pelo menos uma certa base para as acusações, né, de procurar desenvolver armas nucleares, se houvesse desenvolvido, seria uma tragédia para a não proliferação. Né? O regime de não proliferação seria, sem dúvida, seriamente comprometido, seriamente abalado. Então, o fato de ter havido esse acordo é realmente um sucesso do ponto de vista da não proliferação. Aliás, o tratado como um todo, desde o início, desde 1970, quando ele entrou em vigor, o tratado é um sucesso do ponto de vista da não proliferação. 4 países em toda a comunidade internacional, apenas 4 países não são membros do tratado. Desses, 3 não entraram para o tratado desde o início, não são membros, e um 4º país se dissociou do tratado, denunciou o tratado, abandonou o tratado, que é a Coreia do Norte. Os outros 3 são a Índia, o Paquistão e Israel. São os 3 países que não entraram originalmente para o tratado. Então, de toda a comunidade internacional, composta de 196 países, apenas 4 não são membros desse regime de não proliferação. E ao longo desse tempo, desde 1970, nenhum dos países membros do tratado, países não nucleares, países que não possuíam armas nucleares, nenhum deles veio a possuir. Então, a proliferação realmente foi combatida, impedida, estancada. O TNP é um sucesso de não proliferação. Não se pode dizer o mesmo do ponto de vista do desarmamento, que é a outra vertente do TNP. Muito pouco se fez no mundo em matéria de desarmamento. O tratado também cuida de usos pacíficos da energia nuclear e reconhece aos membros do tratado o direito, que o tratado chama de inalienável, da pesquisa, utilização da energia nuclear exclusivamente para fins pacíficos, incrementando, aperfeiçoando suas instalações de produção de energia, né, de elementos nucleares para fins médicos e para outras aplicações civis da energia nuclear. Então, do ponto de vista também dos usos pacíficos, né, o tratado é bastante bem sucedido, mas o principal sucesso do tratado é na vertente de não proliferação e o principal fracasso do tratado é na vertente do desarmamento. O senhor acha que o tratado apresente algumas falhas no próprio texto? Poderia dar espaço a algum país se dotar de alguma arma ou de algum material que depois pudesse levá-lo para a proliferação? Ou acha que o tratado em si, na questão da não proliferação, seja completo? Não, ele não é completo e não é considerado completo. A principal deficiência do tratado, isso não sou eu que digo, isso é a principal deficiência que foi apontada ao longo da existência do tratado, é que
ao aderir ao tratado, os países que não possuíam armas nucleares, esses são aqueles que, até o dia 1º de janeiro de 1968, não haviam explodido um artefato nuclear. Os que haviam explodido são apenas 5. E esses são considerados, nos termos do tratado, países nucleares, legítimos possuidores de armas nucleares. Enquanto todos os demais, que não haviam explodido nenhum artefato nuclear, são considerados países não nucleares, não possuidores. O tratado estabelece um sistema de verificação do cumprimento desse compromisso de não adquirir armas nucleares através de inspeções realizadas pela Agência Internacional de Energia Atômica. Essas inspeções se realizam frequentemente, tão frequentemente quanto necessário. A agência é muito competente nesse particular. Os inspetores visitam as instalações, mas ela se exerce, nos termos do tratado, sobre o material nuclear. E isso deu origem a dúvidas quanto à eficácia desse sistema, porque houve casos de países, o caso principal foi o do Iraque, nos anos 80, 70 e 80, que criaram instalações não declaradas. O país é obrigado a declarar à agência as instalações nucleares que possui. O Iraque simplesmente não declarou a existência de instalações nucleares e, por isso, deu origem também a dúvidas sobre se pretendia ou não adquirir armas nucleares. Houve tudo o que aconteceu no Iraque, houve outros sistemas, houve guerra, acabou se verificando que o Iraque realmente não possuía armas nucleares, ao contrário do que se afirmava. Mas, enfim, o fato de que o tratado apenas obriga a verificação do material e não das instalações gerou, naquela ocasião, uma proposta que teve sucesso de criar um sistema adicional de inspeções. Esse é o que se chama o protocolo adicional. Protocolo adicional ao Tratado de Não Proliferação, ao sistema de verificação do Tratado de Não Proliferação. E esse protocolo adicional, por os países que aderirem a esse protocolo, que é voluntário, nenhum país é obrigado, nenhum país membro do TNP é obrigado a aderir ao protocolo, ele é declaradamente voluntário, se obrigam também a permitir inspeções, não apenas nas instalações nucleares que possuam, mas também, e a declará-las, mas também a quaisquer instalações que os inspetores da agência desejarem inspecionar. É um sistema extremamente intrusivo. A agência declara que não é capaz de afirmar a inexistência de desvio de material nuclear para fins bélicos em nenhum país, a menos que esse país seja signatário do protocolo adicional. Então, essa foi a principal deficiência apontada ao longo do tempo no sistema de não proliferação do TNP. A outra deficiência, que muitos países apontam, é que o artigo que trata do desarmamento nuclear, pelo qual os países possuidores, os 5 que haviam detonado a arma até 1º de janeiro de 68, o artigo é extremamente débil e não cria, ou não criou uma obrigação clara, definida, específica, juridicamente vinculante e com prazos definidos para que se chegue ao desarmamento nuclear. Por isso, todas as tentativas e o que já se fez de desarmamento nuclear, já se fez bastante, tem dependido exclusivamente da vontade dos países possuidores. Desarmou-se, eles se desarmaram ou reduziram seus arsenais porque desejaram fazê-lo e não porque se sintam obrigados nos termos do TNP. Essa é uma deficiência grave que até hoje não foi sanada. O senhor mencionou o protocolo adicional, um novo instrumento, digamos assim, complementar ao regime, que enriqueceu também o regime, tornando-o mais forte em alguns casos. Mas, claramente, essa medida, esse instrumento não faz parte ainda do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Isso nos leva também a nos aproximar mais ao entorno
regional, porque sabemos que entre os países que não estão aderindo ao protocolo adicional, há tanto o Brasil quanto a Argentina. Eu queria saber do senhor, não como diplomata ou como representante da ONU, mas as suas impressões pessoais, como ex-diplomata e como ex-representante da ONU, mas as suas impressões pessoais sobre a possibilidade do Brasil aderir ao protocolo adicional e se o senhor enxerga algum tipo de posição contrária da Argentina em relação à postura atual do Brasil em relação ao protocolo adicional. Primeiro esclarecer que tudo que eu digo aqui é a título pessoal. Exato. Eu sou ex-tudo, mas não sou, eu sou apenas eu, né, indivíduo, cidadão. Então não tenho nenhum compromisso com as posições brasileiras, as posições das Nações Unidas, enfim, tudo que eu digo aqui é exclusivamente pessoal meu. Não, o protocolo adicional ele é parte, ele é adicional ao tratado, ele faz parte do sistema de verificação do tratado. Vários países que possuem indústrias nucleares relativamente avançadas, e o Brasil é um deles, e existem cerca de 20, 25 países no mundo que têm esse tipo, têm indústrias relativamente avançadas. Vários países, dentre esses, não aderiram ao protocolo adicional, porque consideram demasiadamente intrusivo. Acreditam que suas instalações, ao serem, enfim, devassadas, né, pelos inspetores, poderiam ser objeto de espionagem industrial, enfim, de uma série de medidas negativas, né, que a indústria nacional desses países, né, considera negativa. O Brasil tomou uma atitude, o Brasil participou, e participou ativamente, da negociação do protocolo adicional. Houve um grupo criado na Agência Internacional, que foi o grupo que elaborou, né, o protocolo adicional. Portanto, o Brasil participou, o Brasil nunca foi refratário à ideia, né? E o Brasil foi um dos responsáveis por fazer questão de que o protocolo adicional fosse voluntário, não fosse uma obrigação imposta a todos os membros, todas as partes do Tratado de Não Proliferação. A Argentina também não aderiu. A Argentina e o Brasil têm tido posições muito semelhantes, têm articulado muito as suas posições em toda essa matéria, desde o início dessas deliberações, no fim, nos anos 60. A Argentina e o Brasil foram responsáveis, né, enfim, os dois, né, pelo Tratado de Tlatelolco, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, né, e certos dispositivos do Tratado de Tlatelolco, que são diferentes do Tratado do TNP, foram, em geral, enfim, produto, né, de aspirações do Brasil e da Argentina. Mas o Brasil e a Argentina, justamente por não terem primeiro aderido ao TNP nas primeiras horas, demoraram, enfim, 2 ou 3 décadas para aderir ao TNP. Né? E segundo, porque tem programas nucleares relativamente avançados, foram sempre objeto de certa, enfim, de desconfiança, mas enfim, de certa preocupação, né, de que pudessem vir, já que não se tinham se submetido às condições do TNP desde o início, né, não tinham aceito as condições do TNP, poderiam vir, desconfiava-se, imaginava-se que poderiam vir. Para contrabalançar essas desconfianças, essas dúvidas, os dois países estabeleceram um sistema bilateral próprio de verificação e confiança, fortalecimento da confiança entre os dois. Isso se faz desde os anos 90, desde meados do ano 90, por meio de um acordo do qual participa não apenas o Brasil e a Argentina, mas também a Agência de Energia Atômica, e o OPANAL, o sistema criado pelo Tratado de Tlatelolco, pelo Tratado Latino-Americano de Proibição de Armas Nucleares. Então, são 2 organismos internacionais e 2 países, 2 governos. 4, é um acordo quadripartite. Eu me confundi aqui. Não, o OPANAL não é não, é a ABAC. A própria ABAC, quer dizer, o próprio organismo criado pelos 2 países, né, que é um organismo bilateral, mais a agência e mais os 2 países. São esses 4 partes. O OPANAL é outra coisa. O OPANAL é o que... Esqueça o que eu disse, o OPANAL foi um lapso de memória.
ABAC é Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle, ABACC. Então, esse organismo, desde os anos 90, exerce, junto com a agência, que é a mesma agência que faz a verificação dos compromissos do TNP, né, exerce a vigilância, enfim, a verificação do cumprimento dos compromissos de Brasil e Argentina. Então, o capítulo desconfiança entre Brasil e Argentina, né, e grande parte, né, das dúvidas que pudessem vir a existir quanto ao comportamento, às intenções dos dois países, ficaram, enfim, praticamente anuladas. Hoje, enfim, só levanta dúvidas quem tem intenções malévolas em relação ao Brasil ou à Argentina. E entre si não há nenhum tipo de divergência em relação a aderir ou não aderir ao protocolo adicional? Olha, a Argentina tem dado mostras, né, de ser um pouco menos radical do que o Brasil. O Brasil tomou uma atitude bastante radical em relação ao protocolo adicional. A Argentina tem sido menos radical do que o Brasil. Mas eu quero crer, eu não posso afirmar, porque não tenho meios para afirmar isso, mas quero crer que os dois países, né, conjuntamente, gostariam de manter a mesma atitude em relação ao protocolo adicional. Seja uma atitude de não aderir, que é o que tem ocorrido até o momento, seja, se for necessário no futuro, uma atitude mais branda, menos radical em relação ao protocolo adicional. Eu acho que nenhum dos dois países gostaria que o outro, né, tomasse uma atitude separadamente. Eu acho que não seria, e na minha opinião, isso seria prejudicial. Enfim, se isso vier a ocorrer, se um dos dois países tomar uma atitude diferente, seja para ser mais radical ou menos radical, né, em relação ao protocolo adicional, eu acho que isso não seria bom para as relações bilaterais e tampouco seria bom para a não proliferação de armas nucleares. Mas isso é a minha opinião, eu posso estar enganado. O que o Brasil tem dito e disse com bastante veemência, está escrito na doutrina brasileira de segurança, que foi adotada por lei há uns 8 anos atrás, mais ou menos, né? Me esqueço o nome da lei e o nome do documento, mas é um documento público, é uma lei adotada pelo Congresso. A estratégia de segurança nacional, né? A defesa nacional. Sobre a segurança nacional, há uma parte da segurança nacional, está escrito com todas as letras que o Brasil, não posso citar textualmente, mas quase textualmente, o Brasil não aceitará novas restrições, porque o Tratado de Não Proliferação já estabeleceu restrições, não aceitará novas restrições, né, ao seu desenvolvimento nuclear, na ausência de progressos no sentido do desarmamento nuclear. Então, o Brasil o que tem feito é condicionar as duas coisas. Eu poderia aceitar novas restrições em nome da não proliferação se os países armados aceitarem, né, compromissos mais firmes, né, mais estreitos, né, de desarmar-se. Como isso não tem ocorrido até agora, eu também não aceito. Não é que eu combata, né? não é que eu negue isso. Não. Eu apenas quero uma compensação, eu quero um equilíbrio, né, entre as restrições que eu aceite e as restrições que eles venham a aceitar. Isso é o que o Brasil tem dito, e tem dito com todas as letras e com toda a clareza. Muito obrigado, senhor embaixador, pelo seu depoimento. Novamente agradeço a sua participação aqui nesses dias na UFG. Foi uma honra e espero contar com a sua presença também no futuro. Obrigado. Muito obrigado, professor. Foi um prazer para mim estar aqui. Sim. Muito obrigado, professor. Obrigado.